Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31 3036 1666. Olha, voltando, a gente falava aqui no intervalo, né, sobre posicionamento e sobre a atuação de alguns atletas, né, como é importante ter dinâmica de jogo, tá certo? E o Cruzeiro, ele tem demonstrado muita dificuldade no sistema para fazer funcionar a equipe. Tem bons jogadores, mas não funciona por falta de dinâmica, né? Eu entendo, até comentei ontem, que o Mano Menezes, ele é tão bom treinador naquilo que ele acredita, que não é o que eu acredito, que gosto do futebol, que ele enraizou isso, essa filosofia dele no time do Cruzeiro. E quando ele saiu, agora, quando ele deu a declaração que estava indo, depois do jogo, contra o Internacional, ele falou, olha, eu não estou conseguindo mudar o jeito da equipe jogar. A grande verdade é essa. E o Cruzeiro está atrás de um treinador. Agora eu estou escutando muito isso. Porque esse treinador gosta do time ofensivo. É isso? Tem que ter um treinador que gosta do time ofensivo? Ou tem que ter um treinador que gosta da equipe equilibrada? Eu penso que é muito complicado definir isso. Na minha opinião, a situação do Cruzeiro é um pouco... Quando você fala que ele não consegue mudar a estrutura, é porque ele não conseguia mais, os jogadores não estavam mais atentando para a fala dele. Porque você vê claramente a postura do jogador dentro de campo, a fisionomia do jogador era de estar cansado de fazer o que estava fazendo. Aí fala, eu vi uma entrevista do dia, até do Muricy, né? Ele dizendo que a coisa mais difícil em 3 anos é motivar uma equipe. Mas eu disse aqui ontem o seguinte, se existe relacionamento, amizade, cumplicidade, não é difícil de motivar, não. Se todo mundo quer o mesmo objetivo, o mesmo sentido, é muito fácil acontecer. Ali, eu acho que o grupo rachou por alguns problemas e ele não conseguiu mais ter domínio da situação. Essa é a minha versão. Mas, Vanderlei, você que já esteve lá dentro durante muitos anos, você sabe perfeitamente que esse novo treinador do Cruzeiro vai ter muita dificuldade, porque isso que o Mano Menezes implantou no Cruzeiro, 3 anos de características, jogador de futebol defensivo e tudo, para você mudar isso, você vai ter de ter muito trabalho. Mas, Melanie, nós ouvimos de 2 jogadores... Peças, né? Nós ouvimos de 2 jogadores, que foi muito claro para mim, que foi o Fred, que deu uma declaração que, para mim, ele não jogava mais, e ele escalou ele no próximo jogo. Para mim, se eu sou o treinador, o Mano, fala assim, aqui, você não joga no meu time mais não, você dá uma declaração dessa, que ele não conseguia jogar dentro do esquema. Mas aquilo também foi uma coisa de dizer para que não jogasse. Você quer jogar? Joga aí. E ele não jogou bem. Não, mas isso então seria uma pirraça do treinador. Não, aí é briga. Prejudica não, a equipe. Aí não concordo, porque aí você quer jogar, joga, mas então dá condição para ele jogar. E ele também poderia falar, não, nessa situação não jogo. Se é o que ele falou, nesse esquema eu não jogo. Ele tinha que ter personalidade. Ali era cachorro derrubando tigre. Aí Melanie, é o que a gente comentou também, e tá uma cobrança muito forte em cima, né? Os 2 são funcionários. Aliás, o Fred continua funcionário, o Mano Menezes não mais. Pediu demissão. Então é que entra a diretoria com a sua comissão técnica, né, para falar, meu amigo, olha aqui, né, vocês têm que trabalhar em função do melhor para o clube. Né? Não o que você quer ou o que você... Né? Não é isso? Mas é uma situação muito difícil, né? A gente fazer uma leitura, Carlinhos, depois do fato acontecido, é fácil você fazer essa leitura. Mas, e se o Fred tivesse entrado e se dado bem? Eu estou mais pelo pensamento do Sulimar.
já que você está reclamando, você entra. E ele tinha certeza de que o Fred não iria dar o resultado que ele esperava. No meu entendimento, na minha cabeça, ele não ia dar o resultado. O Fred ia acabar de se afundar, aí ele teria liberdade para colocar aquele jogador que ele acha fundamental, um jogador para decidir como ele fez em cima do Sassá depois. Os dois morreram abraçados. Os dois morreram abraçados. Meu pensamento. O Fred não jogou nada, a equipe foi derrotada e ele pediu demissão. Os dois morreram abraçados. Isso foi contra o Atlético Paranaense e depois no jogo seguinte... Mas no jogo decisivo, era o Inter. Aí ele já veio com o Sassá. Aí eu não consigo entender o seguinte, meu entendimento. Ele coloca o Sassá dentro das características dele. Estava acontecendo dentro do jogo, brigando. Ele vai e coloca o Fred, e o Fred morreu no jogo. Ele anulou o time, acabou de anular o time do Cruzeiro. Isso tem que ser claro, tem que ser falado. Agora, o que mais me intriga, eu queria entender, porque quando o Cruzeiro tomou o gol, a televisão focou o Fred e eu queria saber, ele saiu gritando, porque geralmente hoje, por causa que todo mundo lê a leitura labial, todo jogador fala sim, não fala. Ele falou em bom tom e com a boca aberta. E ninguém, até agora, não mostrou a fala dele. Aqueles garotos que vêm aqui, como é que chamam? Cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis. Uma boa oportunidade para você descobrir para nós o que ele falou. Agora, Sulimar e o Vanderlei e o Carlinhos. A grande verdade de tudo isso que está acontecendo no Cruzeiro, era um filme anunciado. Esse filme já estava decretado que o fim seria esse. E agora tem muito torcedor do Cruzeiro esperando que, quando o jogo de volta, dia 4 de setembro, lá em Porto Alegre, que o Cruzeiro vai virar, vai fazer resultado. Se um time, em 17 jogos, consegue fazer uma única vitória, em 8 jogos não consegue fazer gol, não fica esperando milagre, não. No futebol não existe milagre, não. O que está acontecendo com o Cruzeiro está anunciado desde o início da temporada. Deu uma boa arrancada, de repente começou a cair. E um time velho, cansado. Melanie, deixa eu falar para você. Só tem um jeito de virar isso. Aí eu falo, eu já senti isso, pois eu vou contar isso aqui para vocês. Só tem um jeito. Se os 25 ou 30 jogadores que estão lá, virem a necessidade, se unir e resolver mudar. Muda sim. O Vanderlei, eles mudam. Mas se não perceberam até agora, meu amigo, Carlinhos, em 18 jogos, porque não tem liderança. Ainda não tomaram mas se o Mano era ocupado, nós vamos ver o resultado já no domingo contra o Avaí. Nós vamos ver o resultado. Tem um pensamento no futebol que eu acho muito próprio. Você no futebol pode fazer tudo certo, que nada lhe garante o sucesso. Mas faça uma coisinha errada, tenha a certeza do fracasso. Então, o Cruzeiro está vivendo as consequências de erros que vêm sendo cometidos há mais de um ano. Então, a crise no futebol não acontece de um dia para o outro, não. E olha só a reação do torcedor. Põe na tela aí. Olha o que está sendo mostrado na cidade aí. Ó. Cobrança, né, pedindo aí fora Thiago Neves, Sassá, Fred, pipoqueiros e cachaceiros. Né? O torcedor está pegando pesado, né? Está cobrando, está querendo o resultado desses atletas que são referências. Fora Fred Caloteiro, assuma sua dívida e vaza do Cruzeiro. Está até rimando aí as faixas, né? Mas essa faixa aí está meio esquisita, hein? Essa faixa aí está meio esquisita, hein? Fora Fred Caloteiro, assuma sua dívida. Que dívida? Com o Atlético ou com o Cruzeiro? Essa faixa aí está meio esquisita. Né? Mas o detalhe... Ali se refere à dívida que o Atlético cobra, né? Não é uma dívida consumada. Mas uma coisa que tem que ser esclarecida é que, enquanto essa história do Cruzeiro, e politicamente falando, é aquela velha história do cachorro sem dono. Ou morre de sede ou morre de fome. Enquanto ficar as várias partes políticas, vertentes políticas do clube, ficarem se degladiando, vazando um negócio daqui, vazando ali, ele está errado, ele fez isso, fez aquilo outro, vai prejudicar somente o Cruzeiro. Então, vocês falaram de filme, Melano falou de filme, leva um filme aqui, O Poderoso Chefão. Enquanto as famílias brigavam,
assistam, quem não assistiu, ou leiam o livro do Mário Puzo. Enquanto ficar essa discussão, essa briga, o maior prejudicado vai ser o Cruzeiro. Sentem, conversem, aparem as arestas. Lá na frente, depois, resolvam. Mas, por enquanto, unam-se e resolvam esse problema, que o maior prejudicado é o Cruzeiro, que está sendo nesse momento. Mas, por favor, foi um grande livro. É um grande livro, sem violência, dizendo, é verdade. Tá? Foi um grande personagem aí da história, mas não faça nada do que ele fez na história negra que ele deixou aí para trás. Estou me referindo ao Poderoso Chefão. E eu sei que o Sulimar não está falando pelo lado negativo. Olha só, mas temos aí o Cruzeiro atrás do seu treinador. Dorival Júnior, Marcelo Oliveira, Adilson Batista, nomes que o Cruzeiro colocou ali na mesa. E o nome que está ganhando força é o do Rogério Ceni. Rogério Ceni é um que surgiu aí mais, com um pouco mais de força no dia de hoje, no final do dia de hoje. Mas é muito interessante, tá? Que tem nomes que estão surgindo, surge forte na mesa ali, mas sequer falaram com o treinador. E acham que é chegar lá também e tirar o cara de lá como se fosse, né, simples assim, se fosse determinante só o poder da marca. Não é. É fundamental, mas Mas, Vanderlei, vamos ver aí na tela, um pouquinho antes, ser completa, como que esses 3 treinadores que mais foram falados, o Dorival, Marcelo e Adilson, se comportaram nos últimos trabalhos dele. Olha aí, o Dorival Júnior, esse seu último trabalho foi em 2018 no Flamengo. Em 12 jogos, ele obteve 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Teve um bom aproveitamento de 66%, mas acabou não ficando lá no Flamengo. Nós temos também aí o Marcelo Oliveira, daqui a pouquinho vem aí, olha. Marcelo Oliveira, o último trabalho foi no Fluminense em 2018. Em 33 jogos, ele obteve 12 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Portanto, um rebaixamento não muito bom, um aproveitamento não muito bom, de 44,4%, abaixo do aproveitamento do Dorival Júnior. Claro que o Dorival trabalhou em menos jogos. E aí o Adilson Batista, que trabalhou por último no América, em 2018. Ele dirigiu a equipe em 18 jogos, obtendo 4 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento ainda menor do que os 2 anteriores, de 37%. Só que, gente, o Adilson Batista tem um histórico extraordinário no Cruzeiro. Assim como Marcelo Oliveira também, bicampeão, dispensa comentários, a trajetória que ele teve no Cruzeiro quando dirigiu a equipe. Então, são os nomes mais falados, né? E aí vem o Rogério Ceni, com 46 anos, né? Um treinador com um conceito muito bacana no mercado e que, de repente, quem sabe? É um nome que ganhou força hoje à tarde, lá na Toca. Eu conversei com o Dorival ainda ontem, ele falava que não tinha recebido nada e que tinha uma viagem marcada, e é aquela situação, né? O jogo é em Florianópolis, o Dorival tem residência em Florianópolis, então poderia acontecer a reunião lá mesmo em Florianópolis, mas o nome do Rogério Ceni ganhou força, como você disse, nas últimas horas, e está aí em fase de negociação para que ele possa também voltar ao time do Cruzeiro. Sobre o Dorival, quando ele passou no Cruzeiro pela última vez, o Melani se lembra bem, trabalhava lá, o Dorival ele acabou perdendo o grupo naquela oportunidade. Quando Rony e Guilherme não se entendiam, ele não soube administrar isso e acabou não ficando, ou foi descontinuado do Cruzeiro. Caiu por causa disso. Exatamente, não soube administrar isso. No Santos, ele teve problema com o Neymar. Naquela frase que ele falou, nos outros clubes onde passou também teve. Tudo muda. Ele passou aqui foi em 2007, 12 anos. E no Flamengo e nos outros clubes onde ele passou, o problema foi da comissão técnica. O filho dele teve problemas de relacionamento com todo mundo. Então, é quase igual a situação do Cuca. O Cuca sempre tem um probleminha ali com alguém, mas não é só a pessoa. É alguém que está lá na comissão, no caso do Cuca é o irmão dele, o Cuquinha, e no caso do Dorival, o filho dele, que é o preparador físico da comissão técnica. O que você acha? Eu não particularmente, eu acho que não é treinador para o Cruzeiro. Qual seria a sua preferência entre esses? Olha, casos? eu conversei aqui, desde segunda-feira, eu falo o seguinte, eu acredito num treinador de projeto. Cruzeiro é um time hoje acostumado com um treinador de longa, depois do Marcelo entrou o Mano,
Então, acho que o Cruzeiro precisa de treinador de trabalho, de fazer uma evolução tempo a tempo. O nome certo para mim hoje, com todas as características, é o Rogério Ceni. Mas eu acho que eles nem conversaram com ele. Porque a gente sabe que... Eu acho que ele seria a conversa com ele em final do ano. Eu acho que ele não largaria o trabalho que ele está fazendo no Fortaleza, que foi um trabalho de evolução, de crescimento, desenvolvimento. É um trabalho diferente. Eu acho que o Cruzeiro tem que buscar isso. Teria que buscar um treinador de momento, que consiga chegar e dominar essa equipe. O treinador Dorival vai chegar, igual ele acabou de falar, vai chegar e vai ter problema com esse grupo. Não vai conseguir dominar o grupo. O grupo é problema, né? Então, aí tem que ter também, gente, participação eu não sei se o Melano concorda, nós não tem diretoria para apoiar, entendeu? É preciso o que eu acho é esse momento é difícil. Respaldo da diretoria. Respaldo. Porque o treinador, quando entra, se ele tem respaldo da diretoria, ele toma atitude. O Vanderlei, o Carlinhos, o Sulimar, a minha visão é o seguinte: Dorival Júnior, uma pessoa que nós conhecemos muito, né, Sulimar? Acompanhamos o trabalho dele lá no Cruzeiro e acompanho também o trabalho dele em outros clubes. Sulimar já fez uma resenha aí, já mostrou exatamente como é que foi o desempenho dele nos clubes. E a minha ressalva em relação ao Dorival é a seguinte: ele ganhou o quê? Ganhou o quê aonde? Ele fez um belo trabalho no São do Caetano, quando ele surgiu, quando ele veio para o Cruzeiro, e nada mais. Não fez, não destacou. Apesar disso, lá no Cruzeiro tem muitas pessoas que gostam muito dele. E o detalhe, só um pouquinho, Carlinhos, por muito pouco, com o Dorival, o Cruzeiro não se classificava para a pré-Libertadores de 2008. O pessoal tem memória curta, por muito pouco o Cruzeiro não se classificava. É bom não. Agora o Rogério Ceni, ele teve estrelas na mão, teve todas as condições no São Paulo e não conseguiu fazer um trabalho. É a minha visão. Você tem razão. Nós vamos voltar nesse assunto, só lembrando que no São Paulo, ele pegou o São Paulo em crise. Não tinha também esse respaldo de diretoria. Vamos fazer uma parada. Não agora ele é um ele. jogador mais experiente. Vamos fazer uma parada para o nosso intervalo e voltamos também com esse assunto mais para frente. Participe no 996428473 e dê sua opinião. A parada é rápida.